Olá pessoal, aqui é Marcelo Rodrigues, motivador para o futebol profissional, tanto grupos quanto atendimento a atletas individuais, e eu vou explicar um pouco o porquê de eu ter aportuguesado esta questão minha de mental coach, uma vez que é muito importante, não é, na comunicação, a gente saber comunicar e como eu falo às vezes para uma plateia mais humilde. Então, quando você coloca mental coach, fica parecendo uma coisa muito pomposa. Então, eu irei aqui simplificar muito a minha comunicação. Conversando com atletas, eles falam, poxa, do que se trata, né? O que é isto? Mas aportuguesando, o coach é uma palavra em inglês para treinador e mental, então treinador da mente. Mas eu vou aportuguesar, então eu sou Marcelo Rodrigues, motivador para plantéis e também para o individual, o atendimento individual. Desde já, eu quero que vocês deem aquele apoio, se inscrevendo no canal, ativando o sino das notificações, comentando, e como vocês sabem, eu gosto muito da interatividade e eu apresento a participação especial da escritora e palestrante Sônia Gandra. Olá Marcelo, prazer estar aqui com você. Eu tenho uma questão que eu gostaria de colocar, que eu gostaria de ver o olhar de um mental coach, de um especialista. Qual é o posicionamento? Eu sou, como a maioria dos brasileiros, fã de futebol, eu gosto de assistir bons jogos de futebol. E uma coisa que me incomoda muito é o excesso de violência, às vezes, em determinados jogos. Eu acredito que uma certa energia mesmo, o futebol é um jogo de contato. Mas eu acho que, às vezes, existe uma maldade exasperante, sabe? Uma determinação de ferir o outro e de gerar consequências para um outro profissional, como o próprio que feriu. Tipo isso. Assim, eu gostaria de saber o nível de violência que seria aceitável. Existe, né? Um nível de violência que seria aceitável? Outra questão, quando um jogador machuca muito o outro, tá, ele é expulso, fica alguns jogos impedido de jogar, e só isso? Porque às vezes o outro fica meses em fisioterapia e fica por isso mesmo. Eu tenho uma ideia. Minha ideia é, o cara que machucar num lance desse, fora da curva, que você vê que não é um contato numa disputa de bola, é uma coisa que ele foi pra pegar o outro mesmo, e pega, e é grave às vezes o machucado. Ele também teria que ficar suspenso ao mesmo tempo que o outro ficar em tratamento. Eu acho que isso seria mais justo. E além disso, ele deveria pagar o salário do outro, porque ele não foi lá e não feriu o outro. Essa é a minha opinião, mas fica aí a minha pergunta. Qual é o nível aceitável, né? Onde é que essa linha vira uma agressão? E outra coisa, como os profissionais de futebol estão sendo preparados para esse tipo de coisa, que é provocações. A gente sabe que existe um monte de coisa dentro do campo, né? Adrenalina. Mas existe um preparo mental para que o jogador não saia batendo no outro assim com violência? Essas são as minhas questões. Obrigado, Sônia, pela sua pergunta. Ela é muito complexa, mas eu vou tentar destrinchar aqui com as minhas opiniões sobre. Com relação ao futebol masculino, eu trabalho muito nos meus métodos
com o conceito de agressividade, tá? Então, desde já, eu explico para você que violência não é permitida em nenhum momento, em nenhum aspecto, porque muitas vezes no meu trabalho de mental coach, eu prego muito a agressividade, a impetuosidade, a formação de um caráter vencedor e que vai para o embate mesmo, vai para o pau. Pais de alunos, pais de jogadores, né, neófitos que estão começando agora, eu falando difícil, neófitos, mas jogadores que estão começando agora, que estão, né, no seu período mais lúdico, me procuram para que eu faça este trabalho de mentoria, de mental coach, e eu dispenso e oriento a eles. Eu digo, olha, não é ainda o momento. Por quê? O meu método para plantel e para o individual é um método chamado faca na caveira. Faca na caveira é ir para dentro. E este aspecto da violência, este aspecto da agressividade, eu não compactuo com violência em nenhum momento, mas a agressividade, ela é um ingrediente fundamental no futebol, da impetuosidade, e sem discriminá-la, né, no gênero. Eu lembro uma vez que uma psicóloga de futebol feminino me criticou por conta de um artigo onde eu falava desta agressividade, né, desta impetuosidade, que é exatamente o que, como métodos, né, o meu método próprio desta agressividade, desta faca na caveira, desta ordem do capital nascimento, missão dada e missão cumprida, eu preciso que o meu atleta se imponha. Simples assim, tá? Violência não é permitido em aspecto nenhum, deslealdade. Com relação ao seu questionamento sobre legislação, como não é uma área minha, eu não gosto de me intrometer. Então, por exemplo, já foi dada ideias, não é? De o atleta, entre aspas, agressor, ficar parado e até pagar o salário do atleta agredido. Mas aí entra uma questão, Sônia. Como 10% do futebol tem uma visibilidade, e aí a gente pode comparar isto também, né, com altos salários, seria inviável, por exemplo, no campeonato estadual, um atleta que ganha 2 salários mínimos, quando ganha, ter que pagar a uma inatividade, né, de um jogador do Flamengo, do Corinthians, do Grêmio, do São Paulo, enfim. Então, esta questão da legislação eu não entro, mas o que eu posso te dizer é o seguinte, que esta agressividade no meio do futebol, principalmente nos jogadores de ponta, os jogadores se respeitam. Então, tudo faz parte de um código, todos querem ganhar, mas jogadores de alto desempenho, jogadores de alto nível, jogadores que levam aí 70 mil pessoas ao estádio, eles sabem que estão enfrentando companheiros de profissão do outro lado e eles se respeitam. Tanto é que você pode ver que por mais escamado, por mais disputado, né, que um jogo seja, ao final há o abraço entre os adversários, porque eles são adversários, não são rivais, e há trocas de camisas, enfim, porque trata-se de um código, não é? Então, agressividade sim, violência jamais. Sônia, com relação à sua segunda questão, sim, eu tenho técnicas de treinamento mental, uma vez que pressão
é aquilo que incide sobre o jogador de futebol. O jogador de futebol de alto rendimento, ele já começa com pressão na sua própria família, com seus companheiros de equipe, com a comissão técnica, com a torcida, com a imprensa. Como se isso não bastasse, ele tem também a pressão da sua cobrança, da sua própria cobrança. Então eu tenho técnicas, eu tenho ferramentas para ajudá-lo a lidar com esta pressão. E neste jogo mental, eu sempre falo para os meus atletas ou para os plantéis, para eles não exporem as suas fragilidades. Por quê? Porque pode parecer que não, mas quando um jogador expõe publicamente muitas das suas questões, principalmente com relação à insegurança, o que vai acontecer? Eu vou fazer uma comparação aqui. Imaginem que nós estamos num bote salva-vidas, no mar, em alto mar, e aí alguém vai tirar uma cutícula de unha lá, imagina, e aí cai uma gota de sangue no mar. A partir daquele momento, 40 tubarões, mais ou menos, estarão ali para te atacar. Então não exponha as suas fragilidades. Eu posso falar, não é, que é um caso público talvez o maior jogador da história do Corinthians, o goleiro Cássio, expôs recentemente numa entrevista que estava procurando ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo, fora até do clube, e ele foi muito criticado por conta disso. Eu penso que desnecessariamente, não é? Então, por isso que nos meus treinamentos eu sempre prego e sugiro a discrição. Embora eu não seja psicólogo, embora eu não seja psiquiatra, mas um treinador mental que vai dar técnicas assertivas para aquele jogador em especial, com capacidade também para lidar com plantéis. Então é isso. Reforço. Há um método próprio meu. Eu vou até mostrar aqui. Eu não sou da boca para fora. Eu produzo conteúdo. Por que eu produzo conteúdo? Os meus métodos não vêm, eu não tiro eles do cotovelo, eu estudo, né? Então, esta metodologia, eu observo, ela já foi aplicada no futebol brasileiro, no futebol internacional, mas eu tenho sim. E só reforçando o meu método: faca na caveira, Capitão Nascimento, missão dada é missão cumprida, sem passar a mão na cabeça do atleta ou do plantel, mas fundamental a gente ter o foco, saber aguentar pressão, porque jogadores de alto desempenho lidam com pressão o tempo inteiro, e pressão é você estar preparado mentalmente para enfrentar as adversidades e o jogo mental, sabendo que ao final do apito final da partida, todos os companheiros irão se cumprimentar e trocar as camisas, se abraçarem, mas durante o jogo é aqui que ele vai te vencer. Mas é aqui que você poderá vencê-los, ok? Até o próximo vídeo. Incentivo todos a mandarem aqui as suas perguntas para este WhatsApp que está aqui, deve estar aqui ao lado. É muito bom esta interatividade, conversar com vocês, reforçando. Se este vídeo
agregou valor ao seu dia a dia, à sua vida, à sua formação, se inscreva aqui. Até o próximo vídeo.